Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt, o apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residence no Instagram. Shopping da Bahia, fazendo parte da vida dos baianos todos os dias. E Hospital da Obesidade, emagreça de forma saudável. WhatsApp 982495671. Bom dia, tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor, todas as quintas-feiras das 11 ao meio-dia na Band News Salvador. O programa é multiplataforma, você também pode assistir ao vivo pelo YouTube, compartilhar com quem você quiser, e a gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, tecnologia, educação, psicologia, sempre com assuntos relevantes, bate-papos interessantes para você crescer aí de alguma forma, né, pessoal? A gente traz boas reflexões aqui para Acontece Lá em Casa, nas manhãs da Band News Salvador. Eu sou Gabi Monteiro, você me segue no Instagram como @GabiMonteiroOficial, e eu queria fazer um convite para vocês. Vá lá, responda as minhas caixinhas de perguntas que eu deixo sempre nos stories. É uma forma bacana de você participar do programa. Todo mundo que participa dando a sua opinião, eu trago aqui para os conteúdos do Acontece Lá em Casa, tá? O Acontece Lá em Casa tem a participação especial da doutora Beth Monteiro, a autora de 6 livros que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras. Hoje, nesse aqui, ela não participa, mas no próximo ela participa também. No programa de hoje, a gente vai falar de um tema tão importante, importante para homens, importante para mulheres, importante para empreendedores, né? A gente sempre traz assuntos relevantes para cá. E eu convidei o advogado, Dr. Rui Amaral Andrade, que não gosta de ser chamado de doutor. Por favor, não. Ele é advogado, empresário, conselheiro de administração, professor de Direito Empresarial na Faculdade Baiana de Direito, professor também em algumas pós-graduações e um dos advogados mais admirados do país pela publicação Análise 500. Bem-vindo ao Acontece Lá em Casa, doutor Rui, tudo bem? Tudo ótimo. Última vez que eu te chamo de doutor. Sem problema. Muito obrigado, Gabi. Um prazer estar por aí. E é um prazer conversar com essa audiência especialíssima da Band. Veja que é uma audiência diversa, rica. Muito bom estar com você. Aí você falou uma verdade. Você sabe que eu coloquei o meu programa aqui na Band porque eu admiro muito a nossa audiência, né? Eu acho que é uma rádio de credibilidade que fala para pessoas, assim, realmente seres pensantes, né? Eu sou fã da Band em todo o Brasil. Bom, parando de puxar o saco da Band, que ela merece, né? Mas vamos falar hoje de longevidade das empresas, como fazer a sua durar mais, né? O Brasil é um desafio, né, doutor Rui? Com certeza. O Brasil é extremamente desafiador. O ambiente de negócios brasileiro é desafiador. Mas convenhamos, a gente que aprende a conviver nesse ambiente de negócios aqui, a gente desponta em qualquer lugar. Tanto que brasileiro que sai daqui e vai para o exterior, bomba. A gente é forjado, eu digo que a gente é forjado a ferro e fogo. Eu chamo brasileiros e brasileiras de homem e mulheres gato. Da onde joga, isso aí. Pode cair de 200 metros de altura, cai de pé. É desafiador, mas eu digo, dá certo. A gente tem exemplos muito legais. Histórias, empreendimentos centenários, a gente tem estruturas muito legais. Gente que tanto que já viveu 100 anos, quanto gente que está olhando, pensando nos próximos 100 anos. Que eu acho que é o mais bacana. Além de celebrar o passado, a gente tem que olhar para o futuro. Então, acho que esse tema de longevidade tem tudo a ver com isso e faz muito sentido. A gente tem que se preocupar com isso. Sim. Agora, antes de entrar no tema, a gente vai falar muito também, gente, de empresas familiares, né? Porque as empresas familiares, ela tem pontos muito fortes, mas ela tem pontos frágeis, que principalmente o relacionamento das famílias, principalmente quando entra gente a mais dentro daquela composição, que antes era só o pai, os filhos, e depois começam a entrar netos, genros, noras, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada na hora de administrar um grande grupo, uma grande empresa. Mas antes de entrar nesse tema, né, como é que a gente deixa a nossa empresa viva durante mais tempo, bora bater um papo sobre coisas da vida, Rui. Como professor, você ganhou muitos prêmios, né? Durante o ensino médio você estava em dúvida entre direito e administração e seu pai te ajudou a perceber o que você não queria ser, né? Dizem que definir o que a gente não quer é tão importante quanto saber o que se quer, né? Por que as antimetas, entre aspas, são tão importantes quanto as metas, hein, na sua opinião? Nossa, acho que o desconforto às vezes fala mais alto. Esse exemplo que você pegou da minha vida é muito propício para isso.
Veja, eu realmente estava em dúvida. Na época do terceiro ano, eu estava em dúvida. Não, vou para direito, vou para administração. Até psicologia passou pelo caminho e no final das contas, essas 3 áreas, de alguma forma, voltaram para a minha vida profissional. E eu te digo, naquele momento que o momento de tomada de decisão para mim foi quando meu pai disse: você quer ser um bom empresário, um bom administrador? Faça engenharia. Perceba que naquele momento eu consegui materializar aquilo. Eu me vi no curso de engenharia e eu disse: não é para mim. E veja, talvez eu fosse um bom engenheiro, eu era bom de física, eu não era ruim de matemática também, mas eu disse: eu quero me ver numa aula de cálculo. Não estava nem falando ainda da profissão. Naquele momento, a gente não olha tão pro futuro assim, né? 17 anos, a gente não consegue É muito olhar. cedo, né, também, né? Para muito escolher a cedo. profissão, você não acha? Eu acho. Eu acho muito cedo. E quando eu converso com os meninos de segundo, terceiro ano, já fiz alguns daqueles ciclos com estudantes em escolas, uma das coisas que eu tento dizer a eles é: calma, a decisão não é para sempre, não. Revisita a decisão ao longo da vida. Quanta gente incrível pivotou sua vida aos 40, 50, 60 e fez coisas incríveis. Então a gente não precisa se apegar a isso. Mas naquele momento, quando eu me imaginei numa aula olhando um quadro de cálculo, eu disse: não é para mim. Direito tem muito mais a minha cara. Então, a percepção de ver o que eu não queria viver me ajudou a descobrir aquilo que me realizou absolutamente, me realiza até hoje. Sim. Graças a Deus. Você não acha que os pais ficam imprimindo muito aquilo que eles querem que os filhos sejam? Tipo, eu não fui isso, então o meu filho será. Tipo, você não acha que os pais querem se realizar muito através dos filhos? Acho. Percebo isso com muita clareza. Percebo isso nos meus alunos, por exemplo. Então, já tive a oportunidade de conversar com alunos que, por exemplo, queriam advogar, queriam empreender, e os pais diziam: não, você tem que estudar para um concurso público. Porque queria ter aquela estabilidade, queria dar essa tranquilidade, ou tentou aquilo na vida e não conseguiu. Isso é uma carga horrível para se carregar. E, claro, é super bem intencionado. Eu sou pai de uma filha de 3 anos. Eu tenho medo de, naturalmente, daqui a pouco morder minha língua e em alguma medida, fazer isso também. De quem convive com esses jovens por outro ângulo, eu digo: é meio duro, é cruel. Claro que o pai quer orientar, o pai quer o filho pagando as contas, vivendo bem, se realizando, o filho ou a filha. Mas o quanto você faz isso, o quanto dar de liberdade, o quanto dar de orientação é sempre um desafio grande. Eu acho que não é uma questão do sim ou não, é do quanto se faz disso. É dizer: olha, experimente aquilo, se permita viver isso. Saber que toda profissão tem escolhas. Tem ganhos, tem perdas. Então, o que é que você quer oferecer para seu filho? Eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que o ponto central é: eu quero oferecer para minha filha a capacidade de tomar as próprias decisões. Sim. Colocar como se fosse um leque na frente dela para ela então poder escolher, né? Não imprimir aquilo que você não foi ou queria que ela fosse, né? Então, Você está ouvindo Acontece Lá em Casa hoje. Eu sou Gabi Monteiro. Você me encontra na Band todas as quintas-feiras das 11 ao meio-dia. E aqui a gente bate papo com gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, psicologia, educação, trazendo papos aí que façam a gente refletir, né? O mundo está em grande transformação, né, Rui? Hoje meu convidado é o Rui Amaral Andrade. Ele é advogado, empresário, conselheiro de administração. Daqui a pouquinho a gente vai dar umas dicas para empresas familiares, né? O tema de hoje é longevidade das empresas, como fazer a sua durar mais. Dizem que as empresas elas têm um tempo mais ou menos médio, as que dão certo, de 25 anos, né? Que poucas passam disso, né? Inclusive tem até um dado de pesquisa aqui, deixa eu achar, que expectativa de vida das empresas familiares, em média 25 anos, mas sendo que de cada 100 empresas familiares, apenas 12 chegam à terceira geração, né? E apenas 3 chegam à quarta geração. Então, apesar disso, pesquisas indicam que somente 24% delas têm um plano de sucessão formal, né? Por que a gente tem essa vida útil assim? A gente tem que montar uma empresa e saber que ela só vai viver 25 anos? Ou se ela chegar lá vai ser uma sorte? Como é que você enxerga isso? eu posso problematizar a sua pergunta um pouco? Não, mas já estava tão complicada. Pode, vai. Você é o entrevistado, né? Você manda, né, Rui? A minha problematização é porque às vezes a gente olha para empresas familiares e às vezes se fala disso como uma fragilidade delas. E às vezes o que eu falo quando eu convivo no ambiente empresarial é: vamos comparar ela com as não familiares? E aí, percebam, quantos negócios a gente vê abrindo e fechando em Salvador todo santo dia? Negócios que quebram em um ano, em menos disso. Sim, sim. Então, a gente olha para esse dado de empresas familiares e parece que a inter-relação entre empresa e família destrói a empresa.
E eu propunho, e eu digo, eu estudei empresas familiares na minha dissertação de mestrado. Hum. E eu analisei alguns dados, e eu digo, às vezes é exatamente o contrário. A correlação entre empresa e família, ela muitas vezes potencializa o ambiente da empresa. Eu vivi isso, eu vivo isso, eu venho de empresa familiar. Uhum. Eu vi meu pai, minha mãe, hoje meu primo, minhas irmãs, trabalhando na empresa da gente. E eu digo, gente que virava à noite, que se dedicava. Eu vi minha irmã declinar de oportunidades de trabalho excepcionais e dizer, eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui porque é o legado de meu pai, é o legado da minha família. Então, empresas familiares quebram, assim como outras empresas também quebram. Eu só não quero que a gente parta da ideia de que é a relação com a família que necessariamente quebra a empresa. Ah, entendi. Aham. Mas sim, claro que, especialmente nas empresas familiares, tem algumas complexidades que outras empresas não têm. Sim. O olhar sobre sucessão é desafiador. Ser sucedido é difícil, gente. Ser sucedido é difícil para todo mundo. Não, gente, vamos falar sério aqui, né? Porque a gente fala sucessão, parece assim, tudo assim, uma coisa só de negócios, né? Mas o que você falou é muito importante, né, Rui? Ser sucedido é muito difícil. Você imaginar que sua vida tem começo, meio e fim já é muito difícil. Envelhecer é muito difícil. Agora, alguém tomar o seu lugar porque você sabe que você não vai mais ter, entre aspas, capacidade, né? Cerebral, física, de administrar aquela empresa que você criou, é muito doído, né? É sofrido demais. É sofrido demais. Haja coração, haja equilíbrio emocional e tudo, né? Não, com certeza. Veja, especialmente para o perfil típico do empreendedor, da empreendedora. Essa galera que se construiu do zero, essa galera que se demonstrou ao longo da vida, demonstrou ao longo da sua vida sua capacidade de realizar. Primeiro, a pessoa ter a disciplina de dizer, eu não sou mais capaz. Ou eu não sou tão bom quanto eu era, que no ambiente de negócios que a gente vive, às vezes é mais do que o bastante para você quebrar. Às vezes você precisa performar sempre no alto. Normalmente você não é tão bom quanto você era, talvez já não seja bom bastante. Você aceitar isso é muito duro para quem construiu do zero e dizer, e mais do que isso, você dizer, eu não sou bom bastante. Deixa eu entregar isso na mão desse menino, dessa menina, 40 anos mais novo que eu, e ele vai fazer melhor que eu. É uma verdade difícil de engolir. É mesmo. Precisa de desprendimento, precisa... E mais do que isso, falar de morte. Esse é um tema que, tanto como advogado, como consultor em empresas familiares, a gente precisa botar na mesa. Ninguém quer virar para o pai e dizer, pai, quando você morrer, o que é que vai acontecer? É um assunto muito difícil, né? É a única certeza da vida, né, pessoal? A morte é a única certeza da vida. Só que a gente continua com um tabu danado de falar sobre esse assunto, sobre vários aspectos, né? Inclusive na sucessão de uma empresa. Como é que nossa vida vai continuar sem ele, né? Na prática, vamos ser práticos, né? Papai e mamãe vão morrer. E aí? O que a gente vai fazer da empresa? É complicado, né? Por isso que aí a ajuda do advogado e a ajuda de uma equipe para isso, para coordenar e levar a sucessão, seria uma forma mais leve, né? Eu acho, e mais assertiva, né? Eu diria nem sempre mais leve, eu acho que mais leve porque é mais profissional. Eu usei a palavra errada. Leve nunca vai ser. Mais profissional. E sim, acaba sendo mais assertiva, porque veja, uma coisa é eu falar da morte do meu pai, outra coisa é um agente externo, dizendo eu estou cuidando do seu melhor interesse. A gente precisa conversar sobre esse tema. Sim. E veja, quem já viveu essa conversa várias vezes tem outra naturalidade. E no final das contas, o pai ou a mãe não precisa levar aquela imagem do filho ou da filha tratando desse assunto para voltar para casa. Entendi. Então, eu digo que um agente externo muitas vezes descomprime algumas relações e permite que alguns temas relevantes sejam botados na mesa e que a gente realmente converse sobre isso. Porque, na verdade, a gente sabe que as pessoas elas vão morrer, né? O pai, a mãe da gente, o dono da empresa, aquele cabeça, aquele cara que montou toda a estrutura e tal. A gente sabe que essas pessoas vão morrer, mas a gente não quer que as coisas que ela construiu morram junto com ela, né? No final das contas é isso. E aí, conversando hoje com o Rui Amaral Andrade, que é advogado, empresário e conselheiro de administração, me veio à cabeça, sabe o que, Rui? Me veio à cabeça vinícolas.
vinícolas da Europa que tem 400 anos, né? E que tem seus vinhos vendendo cada vez mais. Você vê o caso do champanhe cristal, por exemplo, né? De alguns vinhos que as fazendas têm 400, 500 anos, né? Somos muito jovens no Brasil, né? Mas essa galera na Europa está acostumada a falar de sucessão, né? Há muito tempo. Por isso que os negócios deles duram tanto tempo e vão passando de geração para geração, porque morrem as pessoas, mas não morrem os negócios, né? Exatamente. Então é muito bacana a gente falar sobre isso. Programa de hoje com Rui Amaral Andrade, advogado, empresário, conselheiro de administração. Eu sou Gabi Monteiro, todas as quintas-feiras das 11 ao meio-dia. A gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, negócios, psicologia, educação, para falar sobre temas inspiradores que possam ajudar de alguma forma aí na sua casa. Queria agradecer muito a Construtora Fator, que é um dos meus apoiadores desde o primeiro programa. Construtora Fator, que está aí na segunda edição do Mundo Fator, maior programa de relacionamento e reconhecimento pelo trabalho dos melhores corretores da Bahia. Então, serão milhões em prêmios, é uma grande ação. Por sinal, se você está precisando comprar um apartamento de alto padrão, está em busca do melhor apartamento de alto padrão, últimos apartamentos do edifício Capri.Residência, assim que ele está no Instagram, lá na Aquários, gente, um bairro maravilhoso, por sinal, é tido como um dos bairros mais seguros de Salvador. Então, siga Capri.Residência e conheça o apartamento dos seus sonhos. Queria mandar beijos especiais também para toda a galera que trabalha com os restaurantes, dos restaurantes lá do Shopping da Bahia. Que tal fazer uma viagem gastronômica sem sair do lugar? No Shopping da Bahia tem comida japonesa, chinesa, havaiana, brasileira, italiana, árabe, australiana. Nessa hora dá uma fome, né, pessoal? Na dúvida, se deixe levar. Shopping da Bahia, o Shopping da Bahia e de quem gosta de comer bem. E beijos especiais também para toda a equipe do Hospital da Obesidade. Estive lá, passei, achei lindo o lugar, todo arborizado, um ambiente maravilhoso, né? Então você que está aí na luta para perder uns quilinhos ou de perder bastante peso, inclusive você que está se preparando para uma bariátrica, procure o Hospital da Obesidade. Eles vão te dar todo o suporte, vão te ajudar a chegar, né, no seu peso ideal. E chegar no peso ideal não é só questão de vaidade, é questão de saúde, né? Porque obesidade é uma doença. Então, nosso corpo fica muito frágil quando a gente está acima do peso. Procure o Hospital da Obesidade, telefone 3500-6000 e comece agora a sua jornada rumo a uma vida mais saudável. A gente vai para o intervalinho do Acontece Lá em Casa, mas já voltamos falando sobre longevidade das empresas, como fazer sua empresa durar mais, com Rui Amaral Andrade, advogado, empresário, conselheiro de administração. Já voltamos, não sai daí. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos.
A obesidade é muito mais do que apenas excesso de peso. É uma doença crônica que pode levar a graves problemas de saúde e até a morte. Se você está lutando contra a obesidade, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam essa batalha todos os dias em suas vidas. O Hospital da Obesidade é a sua esperança de uma vida mais saudável e feliz. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos trabalha em conjunto para oferecer o tratamento personalizado e eficaz para cada paciente. Com mais de 90% de índice de sucesso, o Hospital da Obesidade é referência no tratamento da obesidade no Nordeste. Com uma estrutura terapêutica única e situado em um local paradisíaco a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Salvador, na Bahia. Dê o primeiro passo para uma vida mais feliz. Ligue agora para agendar uma avaliação gratuita.
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas-feiras, das 11 ao meio-dia, a gente fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida, negócios, psicologia, aqui no meu programa. Você pode me seguir no Instagram, estou como Gabi Monteiro Oficial. Pode sugerir temas, sugerir convidados e também deixar sua opinião nas minhas caixinhas de pergunta, que sempre estão disponíveis ali nos meus stories. Então, vai lá. Hoje, eu convidei uma pessoa muito interessante para falar de um assunto que... Porque tem empresa no Brasil, né, pessoal? É um dos esportes radicais mais radicais que eu conheço, né? Você que é empresário, você que é empreendedor, sabe do que eu estou falando, né? É um samba do crioulo doido que eu vou te dizer. Rui Amaral Andrade, advogado, empresário, conselheiro de administração, hoje não Acontece Lá em Casa. A gente está falando de longevidade das empresas, como fazer a sua durar mais. Ô, Rui, conta para mim. Por que algumas empresas sobrevivem com sucesso ao longo de muitos anos, enquanto outras, também de sucesso, perdem a sua capacidade de sobrevivência? Claro, vamos lá. Para começar, para toda pergunta complexa tem uma resposta simples e errada, né? Mas, então a gente precisa dizer assim, várias razões podem levar à morte de umas empresas e à sobrevivência de outras. Tem uma série de outros fatores. Mas tem um elemento que eu acredito e tem boa evidência em dado para demonstrar que é um fator decisivo, que é a chamada governança corporativa. Quando a gente fala disso, parece uma coisa complexa, vai pensar, não, aquela coisa caríssima, complicada. Veja, governança não é necessariamente uma coisa cara, uma coisa complicada, uma coisa de multinacional. O que eu falo de governança corporativa é separar papéis e lugares. Então, quem faz o que aonde? Quem pode fazer aquilo? Veja, eu gosto de fazer, Gabi, um exercício com meus alunos em sala de aula. Quando eu vou dar aula sobre isso em pós-graduação, uma das atividades que eu fiz foi, virei para meus alunos de pós e disse, vamos fazer a governança corporativa da criação de um filho. Peguei uma aluna que tinha uma filha e disse, ok, vamos refletir sobre quem é que toma as decisões sobre seu filho. Quem é? É você ou é seu esposo? Ela era casada. É você ou seu esposo que decide o que vai comer, onde vai estudar. Ah, somos nós. Eu digo, e na dividida? Quem é que toma essa decisão? E percebam que aquilo ali que tinha uma resposta fácil e simples ganha áreas de complexidade. Mas no momento que eu separo papéis, funções, eu reflito sobre o que é que aquela empresa precisa. Porque no momento que eu digo, a empresa não precisa de Rui, você precisa de alguém com a cabeça estratégica, com a visão comercial. É como se você separasse a cabeça do coração. É uma boa forma de pensar isso. Naturalmente, você sempre vai buscar corações afins. E você vai buscar pessoas que pensem não necessariamente da mesma forma, mas pessoas com capacidades. Eu acho que tem a ver com você buscar o set de habilidades específicas para aquele negócio. A partir dali, você consegue tirar uma peça e colocar outra. E aquela organização é uma nova organização. Assim como numa família, muitas vezes você tira uma peça, muitas vezes você coloca outra e a dinâmica muda. Numa empresa, diferente do que acontece na família, o sistema da família vai dizer assim, é um sistema de acolhimento. A nossa tendência mais forte é de estar junto. Ultimamente a gente tem visto as famílias se fragmentarem mais. Mas, tá assim, tudo um pouco líquido, né, pessoal? Tá complicado. Mas, assim, historicamente, as famílias são lugares que aceitam a gente de forma mais... como é que se diz? Sem rejeição. Não há um espaço para tanta rejeição como há no ambiente empresarial. É um ambiente mais focado em mérito, em resultado. Então, essa conjunção, às vezes, é bastante desafiadora. Sim. Mas no momento que eu separo, eu digo, o que eu preciso não é de Rui, eu preciso dessa habilidade, eu consigo manter a máquina funcionando, mesmo para permitir que as pessoas tenham projetos pessoais, para permitir que as pessoas morram. E vejam, permitir que as pessoas morram pode parecer cruel, mas todos nós conhecemos gente que diz... Ou se ausentem, né? Então, isso. Por exemplo, que aquele chefe daquela empresa, aquele cara que montou aquilo, eu digo chefe no sentido do chefe da família, né? Sim. Que chefe, inclusive, é até um termo bem... pejorativo, né? Porque a gente está procurando líderes e não chefes, enfim, né? Mas aquele chefe de família que montou, por exemplo, uma empresa que já tem 50 anos, que ele possa se ausentar ou parar de trabalhar, ser sucedido e que ela continue funcionando direitinho. Você está falando de colocar pessoas experientes e que tiveram estudo para aquela função nos lugares certos, mas o que a gente vê é sempre uma coisa de um cabide de empregos, mais ou menos, né? Tipo, não, vamos botar a sobrinha que está fazendo faculdade de não sei o quê para
para essa função, ou vamos ajudar fulano de tal, a filha está precisando de emprego, vamos dar um emprego aqui na empresa, e aí você não tem nem como mandar embora, porque é filha do amigo, né? Então, tem essas coisas também. Então, você está falando assim, de colocar as pessoas especialistas naqueles assuntos nos lugares certos dentro da empresa. E, às vezes, a família tem dificuldade de escolher isso, né? Muita dificuldade. Porque age com o coração e não com a cabeça, né? É isso mesmo. Agora, você tocou num tema, nesse ambiente de empresas familiares, muito se usa a expressão profissionalizar a gestão. E se fala de profissionalizar a gestão como se sinônimo de profissionalizar fosse tira os membros da família da empresa. E muitas empresas fazem isso, tá? Empresas familiares dizem, olha, a partir de agora, ninguém da família trabalha mais na empresa. Radicalizou. Radicaliza. É que deu tanta treta que... É possível. Ou às vezes, para que não dê tanta treta, se faz isso. Ah, você acha que é também uma atitude preventiva? Eu já vi casos em que isso foi uma atitude preventiva. Uhum. E veja, é um caminho possível. Não é o único. A única coisa que eu defendo é que para você ser profissional, não precisa ser exclusivamente com membros não familiares. Tá. Mas tem cuidados adicionais. Então, percebam. Uma coisa é alguém que está na posição ser liderado pelo pai. Você tomar um esporro do seu chefe é uma coisa. Você tomar um esporro do seu pai-chefe tem uma carga psicológica diferente. É mesmo. E aí desencava coisas do passado. É aquela coisa de... Especialmente, o caso clássico que se discute na literatura é quando você tem 2 irmãos ou 2 irmãs Sim. concorrendo pelo mesmo cargo. Tem até uma série que fala sobre isso de forma maravilhosa, que é Succession. Foi um sucesso absurdo. Vou até anotar aqui, série indicada aí pelo Rui Amaral, Succession. Succession é um espetáculo, assim. Fala como disso, série, né? E fala desse desafio. Uhum. E aí perceba que, no final das contas, quando o pai ou a mãe precisa escolher um dos filhos, nossa, isso desencava tanta mágoa do passado. Porque só quem viveu junto quando era pequenininho sabe o quanto existe competição, né, entre as crianças. Você que é mãe, você que é pai, que está ouvindo Acontece Lá em Casa de hoje, que a gente sempre leva o programa para um caminho da psicologia também, independente do tema, sabe quanto que é difícil, né, a gente não diferenciar filhos. E a mãe e o pai que falar aqui, que ai, porque eu criei meus filhos tudo igual, ai, porque eu amo igual. Balela, gente, isso não existe. Vai conversar com um psicólogo, não existe isso. Criei tudo igual, são pessoas diferentes. Se você é uma pessoa diferente, criando cada um, né? Então não existe criei tudo igual. Quem tem um filho só como eu, como você, Rui, a gente tá bem na foto, que é... Não tem essa bola dividida, né? Rapaz, criar 2, 3, 4, parabéns, famílias, vocês que têm 3, 4 filhos, não é brinquedo não, né? E você acaba de criar um, tem ainda o outro para criar, e ainda o outro para criar, desde o zero. Por isso que eu não tive coragem ainda de ter segundo. É verdade, né? Brinquedo não. Rui Amaral Andrade, advogado, empresário, conselheiro de administração. Estamos falando de longevidade das empresas, como fazer a sua empresa durar mais. Estamos falando aí de sucessão, né? Quando o dono da empresa, o cara que montou toda a operação, tem que ser afastado, não só em empresas familiares, né? Mas em todas as empresas. E aí como é que a empresa continua viva sem o cara que criou tudo e batalhou por tudo e construiu tudo aquilo. Rui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha com consultoria para empresas familiares e a gente tem um dado de pesquisa alarmante no Brasil. Era isso que eu queria falar no primeiro bloco, que me escapou aqui. No Brasil, de cada 100 empresas familiares que são abertas, apenas 30% chegam à segunda geração. Você explicou um pouquinho de por que isso acontece, né? Mas quais são as maiores causas de sucesso e de morte das empresas no Brasil? Veja, o que é que eu tenho visto, Gabi? Eu tenho visto 2 modelos de governança, ou melhor, 2 modelos de sucessão que muitas vezes dão certo. Uhum. Um deles, eu digo que precisa os astros estarem alinhados, que é, às vezes, o pai ou a mãe escolhe um sucessor, uma sucessora, e diz assim, olha, eu vou depositar minha expectativa em você e eu vou lhe colocar embaixo do braço, meu pai usa a expressão, segurar a pasta. Ou então se falava muito, seu sombra da liderança. Então você aprende a mimetizar um pouco aquele perfil de liderança, aquele perfil de gestão que aquele fundador tinha até aquele momento. Isso dá certo. Mas aí esbarra também naquilo que a gente acabou de falar, da família, né? Se o pai escolhe o filho mais velho ou o segundo para ser o seu sucessor e aí ele tem mais 3 irmãos, é complicado, né? Porque é um pai diferenciando. O pai está sendo empresário, né? Está no papel de empresário, mas ele está, para o olhar dos filhos, ele pode estar diferenciando um filho do outro. E aí você estranha, né? Tipo, mas não era para ser todo mundo tratado igual? Não era isso que mamãe dizia quando a gente era pequeno? Que todo mundo tem que ser tratado igual? E aí? Mas veja,
No final do dia, isso gera muitas rupturas no ambiente familiar, mas objetivamente, no ambiente empresarial, muitas vezes dá certo. Dá certo. Às vezes, há um custo familiar muito alto. E veja, esse modelo tem limitações. Tem casos, por exemplo, de o sucessor ou sucessora ou morrer inesperadamente no acidente, ou simplesmente dizer, uma hora encher o saco e dizer, não estou mais afim disso aqui. E aí o negócio fica sem rumo, sem alternativa. E aí um meio de caminho razoável foi o que eu falei lá da chamada governança corporativa. Então tem a ver com a gente não depender tanto de uma pessoa. A forma clássica, assim, digamos assim, a estrutura clássica para falar disso são os tais dos conselhos. Conselho de administração, conselho consultivo. Qual é o papel dessas estruturas? É despersonalizar um pouco essas decisões. Então, por exemplo, em alguns casos, e veja, eu vivo uma empresa familiar. Eu preciso fazer avaliação de desempenho de minha irmã, de meu primo. É desafiador pra caramba, eu tenho que ter muito cuidado ao fazer isso, mas eu não posso ser leniente com eles. Porque, novamente, a nossa conversa do bloco 1, isso é o legado de minha família que está aqui. Então eu preciso apertar o juízo deles, porque é importante. Mas como a gente tem, por exemplo, no nosso caso, um conselho com pessoas externas, essas pessoas conseguem dizer algumas coisas que vão causar menos mágoa do que eu. Então, à medida que eles tomam um pouquinho desse peso, tira de mim esse papel. Então, quando você monta estruturas para que as coisas que precisam ser ditas sejam ditas, para que as decisões sejam tomadas de forma informada no momento certo, a tendência de que isso dê muito mais certo. Novamente, quem quer certeza não vai empreender. Não existe certeza de que nada vai dar certo, mas a gente fala de tendência. Eu digo assim, ali tem uma receita para algo com cara de que vai funcionar. E essa é a evidência que a gente encontra em uma série de estudos ao longo da história. Então, essas empresas que sobrevivem às gerações são empresas que montaram esses tipos de estrutura, tipicamente. E a gente não deve ficar, pelo que eu li e estudei antes de estar aqui com você, não deve ficar postergando isso, né? Quanto mais se posterga... Bom, quem nunca viveu uma discussão de grupo... Sabe aqueles grupos de WhatsApp da família, que é o grupo da família junto com o grupo da empresa? O que é que você acha disso, Rui? De discutir negócios de empresa dentro do grupo da família, porque são as mesmas pessoas. O que é que você acha disso? Minha família tem 2 grupos, e eu acho que essa é uma boa decisão. A gente diz, na governança a gente diz que as pessoas vestem chapéus. E muitas vezes, na nossa conversa, a gente fala isso mesmo. Para comunicar, a gente passou por um processo assistido de sucessão. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje, por exemplo, em alguns momentos eu viro para meu pai e falo, eu não estou te falando como seu filho. Eu estou conversando com você como conselheiro da sua organização, da qual você é acionista. Então, quando eu falo com meu primo, com minha irmã, eu estou botando meu chapéu de conselheiro aqui. Ou às vezes eu tiro meu chapéu de conselheiro e digo, vou botar meu chapéu de sócio. Porque cada uma dessas posições tem um olhar diferente. E tem demandas ou necessidades específicas, ou contribuições diferentes. Então, mas olha, por um lado eu digo, preservar a família é o mais importante. Eu acho. Empresa se reconstrói, família destruída é muito mais difícil de reconstruir. Por isso que é complicado trabalhar em família, né? Para não destruir a família, muitas pessoas resolvem se retirar da operação, né? Outras não resolvem não se retirar, vira uma briga e aí a família some, dando espaço só ao negócio, né? Vale a pena isso, né? Família a gente não compra, família a gente não investe, faz uma. Empresa a gente faz, né? A gente constrói. Fica aí para reflexão da gente. Bom, queria agradecer aí ao Shopping da Bahia, um dos meus apoiadores. Tem muitos restaurantes gostosos por lá. Eu adoro falar dos restaurantes nesse horário, né? Que a gente tá com fome nesse horário. Gente, Shopping da Bahia é o Shopping da Bahia de quem gosta de comer bem. Tem de tudo por lá, né? Você já experimentou comer comida japonesa, chinesa, baiana, brasileira, italiana, árabe, australiana? Tem tudo lá. Na dúvida, se deixe levar. Vai cada dia num restaurante gostoso com a família, no fim de semana, né? Cada dia não dá, né, pessoal? Pesa. Mas o Shopping da Bahia está sempre com a gente, oferecendo o que tem de melhor aí na nossa cidade. Avisando vocês que a Fator, construtora Fator, vai fazer a 2ª edição do Mundo Fator, maior programa de relacionamento e reconhecimento pelo trabalho dos melhores corretores da Bahia. São 3 milhões em prêmios, vai ser uma ação que vai durar meses aí. Então você, corretor que está ouvindo Acontece Lá em Casa agora, procure a Fator Realty e siga capri.residência, conheça o apartamento dos seus sonhos. A obra vai ser entregue agora no começo de 2025, ainda tem poucos apartamentos à venda, últimos apartamentos do bairro Aquários à venda, alto padrão, tá, pessoal? Vocês vão amar o capri.residência.
cap.residência. Eles estão no Instagram. E um beijo também para toda a equipe do Hospital da Obesidade, cuidando tão bem, né, de quem está na batalha de perder peso. Não é fácil, vale a pena, sua vida vai mudar. Procure o Hospital da Obesidade 3500-6000 para te ajudar a emagrecer. Sozinho é difícil, ninguém disse que era fácil, né? Então vamos lá, vamos fazer direito, mudar a sua vida, né? Pro ano que vem, procure o Hospital da Obesidade. A gente já volta com Acontece Lá em Casa, falando sobre longevidade das empresas, como fazer a sua durar mais, com Rui Amaral Andrade, advogado, empresário, conselheiro de administração. Já voltamos. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos. A obesidade é muito mais do que apenas excesso de peso. É uma doença crônica que pode levar a graves problemas de saúde e até a morte. Se você está lutando contra a obesidade, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam essa batalha todos os dias em suas vidas. O Hospital da Obesidade é a sua esperança de uma vida mais saudável e feliz. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos trabalha em conjunto para oferecer o tratamento personalizado e eficaz para cada paciente. Com mais de 90% de índice de sucesso, o Hospital da Obesidade é referência no tratamento da obesidade no Nordeste. Com uma estrutura terapêutica única e situado em um local paradisíaco a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Salvador, na Bahia. Dê o primeiro passo para uma vida mais feliz. Ligue agora para agendar uma avaliação gratuita.
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa, todas as quintas-feiras, das 11 ao meio-dia, aqui na Band News Salvador. A gente fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida, negócios, empreendedorismo, educação, psicologia, com gente que faz a diferença nessas áreas, né? Sempre bate-papos interessantes que possam acrescentar alguma coisa na sua vida. Esse programa é multiplataforma, tá, pessoal? Vai ao vivo na Band News e você também encontra no YouTube da Band e cortes no meu Instagram. Por sinal, você pode participar também lá nas caixinhas de pergunta dos stories do meu Instagram. Tem sempre uma pergunta sobre o tema da quinta-feira, tá? Então vai lá, responde, participa, indique convidados, indique temas, participe do Acontece Lá em Casa, me ajude a construir um programa cada vez melhor todos os dias. Meu Instagram é @GabiMonteiroOficial, tá? Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. No programa de hoje eu recebo Rui Amaral Andrade, ele é advogado, empresário, conselheiro de administração. A gente está falando de longevidade das empresas, como fazer a sua empresa durar mais nesse Brasil que o solo parece assim, tipo, uma areia movediça. Minha opinião, tá, gente? Ai, é rir pra não chorar. Vamos lá, Rui Amaral Andrade, me conta um pouquinho. Você se formou em Direito, né? Sua primeira formação e tal. Depois você foi fazendo várias outras coisas. Mas o mundo tá numa transição danada, né? Tá se falando muito sobre profissões que não vão mais existir, né? Você escolheria o direito hoje? Você hoje com uma filha de 3 anos, né? Você aconselharia ela ou faria ela olhar para o direito? Você acha, o que você imagina do direito no futuro, hein? Olha, que pergunta complexa. Eu lhe digo, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Algumas pessoas já me perguntaram, Rui, sua profissão vai acabar? Você vai ficar desempregado? A inteligência artificial vai lhe desempregar nos próximos anos? Eu digo, acho difícil. Eu acho que o direito tem um componente humano que é maravilhoso, e isso máquina nenhuma vai tirar de nós. Tá? Então, a parte humana do nosso trabalho é incrível. O mercado de trabalho para o profissional do direito não é um mercado de trabalho simples, é um mercado de trabalho árido. Mas qual é a profissão que não tem esse mercado hoje? Então, refletindo, eu nunca me fiz essa pergunta. Se eu quero que minha filha seja advogada, tendo pai e mãe advogados... né? Sua esposa é minha advogada. esposa é advogada. Tinha essa é uma tendência natural. Não é algo que eu empurraria ela nessa direção. Mas se ela se vocacionar nisso, eu digo, dá para se realizar tanto com direito, com a advocacia em particular. A advocacia me permite exatamente ser um pouquinho advogado, um pouquinho empresário, um pouco consultor. Então, e eu acho que o direito oferece uma visão bacana sobre o mundo. O direito explica muita coisa. É verdade. Então, no final das contas, o que eu digo é, o profissional do direito tem um assento e alguma contribuição a fazer em qualquer mesa que ele sente. Seja no governo, seja numa organização social, seja numa instituição privada, qualquer lugar, a gente tem o que contribuir, porque a gente ajuda a explicar como é que o mundo funciona. Eu acho que esse é o grande papel. O direito você pode aplicar em várias áreas, né? Em vários segmentos, né? Você tem formação complementar em Harvard, London School, e aí eu preciso te perguntar isso, né? A gente tem uma tendência, principalmente na Bahia, dos pais que têm mais condições econômicas, de colocar os filhos em escolas bilíngue, né? E aí quando você coloca o filho numa escola bilíngue, a maioria dos pais, não vamos generalizar, eu sou uma, mas não penso assim, a maioria dos pais pensa no filho estudando fora, morando fora, né? Como é que você enxerga isso, esse plano B que os brasileiros estão? Tem muito, a gente também lê bastante reportagem falando que muitos empresários brasileiros, grandes empresários brasileiros, estão colocando o dinheiro lá fora, né? Como é que você vê esse momento e essas duas questões aí, da gente viver no Brasil com um olho, como que é? Um olho na panela, outro no gato, né? É isso aí. Trabalhando aqui, fazendo crescer, mas, putz, se dá ruim, eu tenho um plano B, vou para fora. Ter opção é sempre bom. Eu não vou lhe dizer, não é algo que eu cogitaria na minha vida em algum momento. É difícil. Mas veja, eu te digo que eu tenho um umbigo amarrado, eu tenho um umbigo enterrado em Salvador. Nasci e fui criado aqui, sou apaixonado por Salvador. Tem um fator na Bahia, no Brasil, mas na Bahia em particular, que me levaria a olhar para fora, que é a segurança pública. O sentimento de insegurança, e isso é um motivador a levar muita gente para fora. Então, do lado humano, a segurança pública. Do lado empresarial, segurança jurídica. Por que as pessoas colocam dinheiro fora? Porque não há previsibilidade.
Então, o ambiente de negócios brasileiro ele é pobre em previsibilidade. Então, olhar para fora é natural, é autodefesa. Então, eu gostaria disso, Rui? Não. Eu amo o cenário cultural de Salvador. Eu digo, eu sou essa criatura branca, mas eu fiz capoeira por 7 anos. Eu amo a cultura da Bahia, eu amo samba de Você era o roda. galeguinho da capoeira. Pois é. Então, veja, eu tenho conexões muito fortes. Minha família está aqui. Minha irmã, curiosamente, minha irmã mais velha, emigrou agora, mês passado, mas porque trabalha na multinacional. Tá se descobrindo ainda nessa experiência nova. Eu não diria necessariamente que vou ou não vou, não está nos meus planos de curto prazo. Eu amo isso aqui. Eu acho que eu não conseguiria abrir mão da vista da Contorno para a Baía de Todos os Santos, de tomar um sorvete no elevador Lacerda, olhando aquela vista. É muito difícil abrir mão disso tudo, da minha família maravilhosa. A gente mora todo mundo meio próximo, então a gente tem esses vínculos fortes. Mas eu não diria que é uma atitude impensado, irrazoável dessas pessoas que estão olhando para fora. Eu conheço algumas pessoas que estão nesse movimento. Cada vez mais empresários relatam que estão mandando dinheiro para fora, guardando dinheiro fora, ou com algum plano B fora do Brasil, ou já colocando filhos em escola bilíngue porque tem esse olhar, o que é que vai ser no futuro, tal. A gente está vivendo, né, um momento de muita insegurança, né, e a gente vê o reflexo nos empresários. Tá, agora me permita, essa questão da escola bilíngue, eu sempre defendi uma coisa. Eu gosto, obviamente a fluência em inglês abre portas e permite que você enxergue... Não dá mais para não ter, né? Ou no meu tempo, você fazia uma entrevista de emprego e perguntava que línguas ali você sabia. Hoje já vem assim, além do inglês, que língua você fala, né? Daqui a pouco vai vir, além do inglês e espanhol, que outra língua você fala? Tá ficando pequeno para os nossos filhos, viu? Então o mundo está cada vez mais exigente. Conte, Rui. Mas eu acho que escola tem muito... Hoje não foi essa escolha que eu fiz para minha filha. Eu quis que ela estivesse numa escola onde eu sentisse acolhimento, onde eu sentisse clima de família, onde a gente chega e todo mundo da escola conhece ela, fala com ela. Então, cria algum grau de diversidade. Uma escola que fala de acolhimento de pessoas diferentes. Espera ela fazer 12 anos, a gente conversa. Pode ser. E para uma nova fase vão ser novas decisões. Ela tem 3. Para nesse momento, o que eu acho que ela precisa é isso. O que ela vai precisar daqui a 9 anos pode ser outra coisa completamente diferente. Eu só espero que eu consiga enxergar no momento certo. Vou continuar olhando. Você tem que ter um olhar, né? Por isso que é tão bom criar filho pessoalmente. Você viu que aqui não acontece lá em casa? A gente começa falando de empresas, mundo corporativo, e a gente acaba sempre falando de psicologia e família, né? Não tem como fugir. Mas é importante a gente criar os filhos pessoalmente, né? Porque a gente vai vendo as mudanças deles e as necessidades, né? Uma cabeça que se abre para uma nova ideia nunca volta ao tamanho original, né? Uma frase de Einstein. Então é importante a gente dar esse leque de opções para os nossos filhos. E só finalizando o tema educação, eu admiro muito a metodologia ativa, né? E não a tradicional conteudista. Porque a metodologia ativa aprende por projetos e você acaba abrindo a cabeça da criança e dando mais opções para ela escolher no que ela vai se dar melhor, não só se focando em nota de prova de vestibular e de Enem, né? Programa de hoje, Rui Amaral Andrade, advogado, empresário, conselheiro de administração, longevidade das empresas é o assunto de hoje. A gente falou bastante sobre empresas familiares, né, governança corporativa, porque que é importante a gente ter um olhar de fora, né, para organizar aí essa parte da sucessão. Falamos também de como é difícil, né, o chefe, aquele cara que montou a operação da empresa, sair ali de cena para entrar pessoas novas, né? O que você aconselha? Como é que você chega quando você é contratado para fazer um plano aí de sucessão? Orquestrar isso dentro da empresa. Como é que você chega? A galera deve te olhar torto, hein, Rui? Algumas pessoas, sim. Tipo, chegou a ameaça. Sim, exatamente, porque no final das contas é um processo de transformação. Transformação gera insegurança, gera... Claro, porque a galera ama uma zona de conforto, né? Porque uma empresa familiar, muitos anos, tal, as pessoas estão numa zona de conforto, ninguém quer mudar. Aí chega um advogado querendo fazer esse plano de sucessão, deve incomodar, né? Incomoda bastante, mas incomoda às vezes mais a ideia do que a execução em si. E veja, incomoda depender de quem quer a transformação. Tem empresas em que o fundador ou fundadora tem essa iniciativa e tem empresas que essa iniciativa vem dos filhos. São dinâmicas completamente diferentes. Tá.
Então, veja, e eu digo, como advogado, eu sempre digo que eu faço o contraponto para meu cliente. Quando o meu cliente tem um coração muito mole, eu digo, opa, peraí, vamos se defender. Quando o meu cliente tem um coração mais duro, eu digo, peraí, calma, vamos ser razoáveis. Vamos olhar o outro lado. Você acaba fazendo uma coisa que eu admiro muito, e que inclusive é uma profissão hoje em dia, que é um conciliador, né? Com certeza. A formação em mediação e conciliação faz parte. É um trabalho. No final das contas, quem exerce isso, eu não sou mediador, não tenho formação em mediação. Naturalmente, eu tive cursos e aplico técnicas específicas desse tipo de prática. Mas sim, é viabilizar o diálogo. No final das contas, o que é um bom mediador? É aquela pessoa que viabiliza diálogos. Diálogos sobre determinados temas e que às vezes não é sobre o que eu falo, é sobre o espaço que eu abro para que outra pessoa fale. E eu digo assim, uma das coisas interessantes, eu trabalho como consultor de empresas familiares, eu trabalho com uma psicóloga gaúcha, e o time dela é chamada Cláudia Tondo. Ela trabalhou com a gente, ela apoiou a empresa da minha família nesse processo de sucessão, e depois eu fiz a formação e entrei para a equipe dela. E é muito bacana, um dos maiores aprendizados que eu tive ao trabalhar com a psicóloga foi o poder do silêncio. Eu recebi esse feedback dela. A gente fazia as reuniões juntos, e aí eu via aquele silêncio desconfortável, eu fazia uma intervenção, eu fazia uma pergunta. E ela, espere, deixa o silêncio. E aí depois de algum tempo eu me dava conta, eu observei, quando você deixava alguns segundos de silêncio, alguém tinha um estalo e alguém soltava alguma coisa importante. Eu dizia, mudou o rumo da conversa. Olha o poder do silêncio, o poder do falar, quando precisa falar, mas deixar o espaço para o outro falar, isso é poderosíssimo. E a gente está numa sociedade que todo mundo só quer falar, né? Você fala uma coisa, você conta uma coisa para uma pessoa, aí você já quer responder, já quer dizer que fez melhor. Então a escuta, ela está muito rara hoje em dia. E o que você falou é certo, são coisas que a gente aprende com a idade. Não é possível, né, gente, que com a idade só tenham rugas. A gente tem que aprender essas coisas boas, poder do silêncio. E parabéns aí vocês que estão como mediadores de conflitos. É uma profissão isso, né, gente, que evita que muitos casos sejam levados para o pau. Que sejam judicializados, esse é o nome, né? É isso mesmo. Eu não sou uma jornalista dessa área, mas parabéns, é uma forma mais light de resolver as tretas sem precisar levar tudo para a justiça. Eu queria continuar esse programa de hoje, né, Rui? Mesmo porque eu tinha 400 perguntas para fazer para você ainda, mas a gente vai ter que terminar. Obrigada pela sua participação no Acontece Lá em Casa. Foi muito bacana nosso papo. Como é que a gente pode terminar o programa de hoje? Nossa, só com agradecimento. É uma satisfação falar sobre essas coisas para um público aberto, para um público amplo, como é o público da Band News. É uma satisfação te agradecer por esse espaço e dizer que estaremos juntos. Vou certamente cada vez mais acompanhar o trabalho da Acontece Lá em Casa daqui para frente. Quero agradecer a Lana, quem fez o primeiro convite, te agradecer. Lana é minha produção. Eu quero saber seu Instagram para a gente passar para quem gostou da entrevista poder te seguir. Pronto, é o @Rui Andrade, é o pessoal, e do meu escritório é o @Rui Andrade Advocacia. Maravilha, Rui. Obrigada, viu? Obrigado a você. Até a próxima. Gente, de segunda a sexta-feira, mentira, só às quintas, das 11 ao meio-dia, a gente tem Band News aqui, a gente tem Acontece Lá em Casa na Band News. De segunda a sexta-feira eu tenho outras rádios pelo Brasil, tá? Você escuta o Acontece Lá em Casa em várias outras rádios importantes no Brasil. E aqui na Band News, a gente está todas as quintas-feiras, das 11 ao meio-dia, tá? A próxima quinta tem um assunto muito legal que você não pode perder. A gente se vê. Beijão e sorte na vida. Você ouviu Acontece Lá em Casa, na Band News FM. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residence no Instagram. Shopping da Bahia, fazendo parte da vida dos baianos todos os dias. E Hospital da Obesidade. Emagreça de forma saudável. WhatsApp 98249 5671.